Você sabia que o autoatendimento já representa mais de 50% das vendas da KFC no Brasil? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer o case de transformação tecnológica de uma das maiores administradoras de fast food do Brasil, o grupo IMC, dono de marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado. E o nosso convidado para isso é o Alex BX Pinto, Chief Sales Marketing Technology Officer da empresa. Então, se você quer ver alguns exemplos do tamanho do poder da tecnologia, mesmo em segmentos tradicionais como o de alimentação, fica por aqui até o final e já aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o seu programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer a metodologia pioneira e exclusiva da For Sales. Lembrando que é uma empresa da The For Sales Company, que é uma holding de recrutamento e seleção. Para começar, queria te dar muitíssimo boas-vindas, BX, e dizer que estamos muito animados aqui em te receber e receber a IMC, viu? Obrigado, bom dia. Para mim é bom dia, né? Não É. sei que horas sua audiência está vendo esse vídeo hoje. Mas bom dia, prazer aí, obrigado por receber a gente aí, Rodrigo e Maurício. Vamos bater um papo legal aqui. O prazer é todo nosso, meu amigo. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Animado, ansioso aí para esse bate-papo, para mais um episódio do Raise the Bar falando de transformação digital, tecnologia, esse assunto tão interessante, né? Então, vamos que vamos para mais um episódio. E, Rodrigo, se a gente puder começar por aqui, né? Já perguntando para o Alex BX, mais conhecido como BX, né, Alex? Contar um pouquinho para quem ainda não conhece o Grupo IMC, quais são as marcas que fazem parte do Grupo IMC, qual é a abrangência, né, do Grupo IMC em termos de território e etc. E cereja do bolo da pergunta para falar um pouquinho o que levou o Grupo IMC a investir em tecnologia, nessa transformação digital. Vamos lá. A IMC International Meal Company é uma companhia que hoje opera no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem praticamente 600 restaurantes nesses dois países, né? Grande parte da nossa operação está no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem uma operação de restaurantes temáticos chamada Margaritaville, que é muito concentrada em áreas turísticas nos Estados Unidos. E no Brasil a gente tem marcas muito conhecidas, muito notórias no Brasil, como o KFC, como Pizza Hut, como Frango Assado, como Viena, Batata Inglesa. Então a gente tem uma série de restaurantes no Brasil. As maiores marcas do Brasil no nosso portfólio, em número de lojas, são na ordem o Pizza Hut, o KFC e o Frango Assado. São negócios bastante diferentes entre si, apesar da gente estar num segmento de alimentação. A gente tem modelos operacionais muito distintos. Eu sempre digo que não tem absolutamente nenhuma semelhança entre fritar um frango e fazer uma pizza, né? Existem sinergias, mas no final são modelos operacionais muito diferentes, são ocasiões de consumo diferentes, clientes diferentes. E acho que a tecnologia ajuda a conectar um pouco essas marcas, né? A tecnologia ajuda a criar um ecossistema, uma verdadeira plataforma de alimentação. A nossa ambição é ser a melhor plataforma de alimentação do Brasil. A gente já está entre as maiores plataformas de alimentação da América Latina, já, em número de lojas, mas a gente quer ser a melhor, e esse melhor tem a ver muito com extrair valor de cada uma das marcas nas suas diferentes ocasiões, nos seus diferentes públicos. E a tecnologia é um fator fundamental para conectar essas marcas. Você perguntou por que investir em tecnologia. Eu acho que quem não investe em tecnologia hoje está fadado a não existir, né? É meio que um clichê já falar isso hoje em dia sobre o efeito da pandemia nos hábitos das pessoas, mas se existe uma categoria, acho que junto com hotelaria e hospitalidade, que foi atingida muito duramente durante a pandemia, foi o segmento de alimentação, né?
As pessoas foram forçadas a mudar os hábitos de consumo de maneira muito rápida. A nossa categoria é uma categoria onde você começa o dia sem nenhum cliente e sem nenhum estoque, né? Então você literalmente precisa abrir para pagar as contas. Então, não ter cliente ou não abrir significa dizer que você não tem renda para pagar o funcionário, o aluguel no final do mês. Então, é uma categoria muito complexa nesse sentido. Então, a categoria teve que se mudar muito mais rápido que talvez ali havia havido algumas transformações, mas isso teve que andar muito mais depressa por conta do pós-pandemia. A gente teve que buscar outras formas de botar a nossa operação para produzir, e as vendas digitais foram fundamentais para isso, né? Mas, como eu te falei, eu acho que tem um valor mais fundamental dessa transformação na MC, que é conectar a marca ao novo momento de consumo de alimentação no mundo, né? E isso passa por ir além do que a gente chama de on-premise, que é as vendas dentro da loja, né? Por isso que a gente abriu essa frente de vendas digitais. O Alex, deixa eu fazer uma pergunta ainda com relação ao grupo IMC, só para esclarecer bem para quem está nos escutando, né? Porque talvez possa ter um entendimento equivocado. O grupo IMC, ele é como se fosse um master franqueado do KFC e da Pizza Hut no Brasil. Nos Estados Unidos, a operação dessas marcas é da gestão dessas marcas, certo? Você tem... muito, muito bom ponto. A relação que a gente tem com as marcas Pizza Hut e KFC é de master franquia. Como funciona o seu master franquia? Você tem uma marca global, que é dona dos padrões e da marca e das receitas dos produtos, e eles escolhem em cada um dos países master franqueados, são pessoas para desenvolver o negócio, para operar o negócio, tá? Isso acontece com praticamente todas as marcas globais de fast food, né? Essa é uma prática bastante comum. Então, marcas globais, eles têm pouca operação própria ou nenhuma, às vezes, né? Então, eles separam o que é o expertise versus operação. Então, a gente é um operador de restaurante, a gente desenvolve a marca no Brasil, e essa relação é uma relação onde tem compromisso de ambas as partes, né? Se por um lado o dono da marca aporta para o business um conhecimento da categoria e, obviamente, o valor do asset, que é a marca per se, o valor que a gente agrega é o conhecimento do mercado e a capacidade de extrair valor e expandir a marca no mercado que a gente está presente. Tá? Então, esse é o nosso papel como mais franqueado. As outras marcas nacionais, a gente é dono integralmente das marcas, né? A gente não tem franquia fora desse modelo, então são todas marcas próprias. E nos Estados Unidos, a gente tem, no caso do Margarita Vinha, a gente tem um modelo de licenciamento, né? Que não é exatamente igual ao mais franqueado, mas na essência, todas as nossas lojas são próprias nos Estados Unidos. Eu fiz essa pergunta e foi muito boa a sua resposta, bem didática, porque como você falou que a maior parte das unidades de vocês estão no Brasil, talvez pudesse gerar uma confusão em quem está escutando, né? Nossa, mas Pizza Hut, KFC tem muitas lojas nos Estados Unidos, bom ponto, então acho que aí fica claro para quem talvez não tenha entendido. Mas é interessantíssimo esse ecossistema de marca de vocês. Depois eu quero entender essa sinergia da KFC com o frango assado, no sentido de que são dois players que trabalham o mesmo produto, vamos dizer, que seria a proteína de frango como produto principal. Mas vamos deixar para depois aqui. Eu queria começar a aprofundar tecnicamente aqui o case BX, trazendo uma questão importante aqui que talvez vai pautar a conversa, que é essa representatividade bastante grande do autoatendimento na proporção de venda da KFC do frango assado, né? Eu tenho aqui o dado, né? Mais de 50% das vendas da KFC são autoatendimento, ao passo que no frango assado são mais de 56%. É um número bastante superior à média do segmento, né, de varejo alimentar. O que levou vocês a apostar tanto nesse formato e a tentar inovar tanto nas rotinas do consumidor? Também junta com isso a questão do aplicativo da Pizza Hut, que tem um resultado bem relevante. Então, antes de detalhar esses aspectos específicos da tecnologia aplicada, o que levou vocês a realmente apostar nisso? Porque tem muitos varejos que têm uma resistência enorme em automação, né, do atendimento do ponto de venda.
Comenta um pouco isso, assim. Acho que tem vários fatores, tá? Não é uma resposta de uma... Não tem uma bala de prata aqui nesse caso, mas tem vários fatores, tá? A gente, pra você ter uma ideia, a gente cresceu no último TRI quase 60% de vendas digitais versus o ano anterior. Então, a gente vem num crescimento constante. Isso somado às vendas de delivery, mais as vendas via autoatendimento, tá? O autoatendimento, ele tem alguns fatores que nos impulsionaram a apostar, tá? O primeiro é o conhecimento melhor de como o cliente pede, né? Então, quando você tem um atendimento via caixa tradicional, a relação com o cliente ela termina sendo perdida. Você tem um registro do cliente como uma transação, né? É um ticket que tem o que ele comprou, mas você termina conhecendo muito pouco do cliente. Então, a primeira aposta para o atendimento era dar um passo. A gente não deu esse passo ainda, mas a gente entende que é a porta de entrada é você conhecer um pouco melhor o nosso cliente, né? Ter mais dados, dar cupons exclusivos, entender melhor cada transação como sendo única. O segundo fator é esse bichinho aqui, ó, mudou a vida das pessoas, né? Como a gente interage com o ato de comprar, né? Então, a penetração de celulares, de mobile na mão das pessoas fez com que todo mundo se empoderasse no ato de comprar, né? Então, é uma tendência imparável, né? Então, a tendência, cada dia que passa, é as marcas darem mais condições dos clientes se servirem, tá? E como fator de você deixar o cliente se servir, você expõe mais facilmente o menu do produto, tá? Então, você já esteve numa fila grande de algum restaurante, de algum fast food, e você tem naturalmente uma pressão por escolher rápido. Então, depende muito do que o atendente vai te oferecer, ou de que se você já conhece a marca. Mas se você ficar parado na frente do caixa, olhando o menu, e uma fila atrás de você naturalmente ser pressionado a escolher um pouco mais rápido, né? Quando você está com o menu na sua frente, você toma o seu tempo, você escolhe melhor os produtos, você lê exatamente quais são a receita, você olha melhor o preço. E como consequência disso, a venda por pessoa é maior. Então a gente tem hoje uma venda média via atendimento que é 10% maior que a venda que a gente chama no balcão, na frente do caixa. Interessante. Então, existe esse hábito, ainda que é mais lento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, infelizmente, não é um para um, né? Não é tira um caixa e bota o autoatendimento, porque a velocidade não é igual, né? Senão você gera um transtorno para o cliente. Então, a gente tem uma matemática da equação de quantas caixas equivalem ao atendimento, mas a equação é dar mais tempo ao cliente pedir, deixar ele mais à vontade na sua escolha, e isso, como pagamento, é mais vendas. Sim, tá? ter mais ofertas de adicionais, né, para ajudar a aumentar o ticket médio. Tem um fator que é importante, principalmente na categoria de fast food. Isso é mais evidente no fast food, né? Onde uma parte importante das vendas, a estratégia normal, grande parte do varejo de alimentação você tem um produto com preço muito atrativo para o cliente, que convida ele a vir na sua loja, e você, nesse momento, você oferece algum produto adicional, né? Seja uma sobremesa, seja um complemento, e essa venda adicional gera uma margem incremental naquela transação. Isso depende, se você está numa caixa tradicional, isso depende 100% do time que vai oferecer, nosso colaborador na loja. E o fator humano, às vezes, é mais difícil treinar, às vezes a oferta não é exatamente a precisa. Então, quando você vai para o autoatendimento, você garante que para aquele item a oferta vai ser a certa, né? Então, se você pede um sanduíche tal, um double crunch do KFC, ele te oferece naturalmente um acompanhamento, um refrigerante, uma batata, um outro sanduíche ou uma sobremesa. E isso acontece 100% das vezes. Eu ia falar isso. É programado. Porque então, aquilo que você falou do cliente chegar no caixa e ter a pressão de pedir logo, acontece também com o caixa do outro lado, o atendente, né, que está com o caixa. Tem uma fila atrás, ele começa a oferecer menos adicionais para acelerar o processo e diminuir a fila, né? Então, tem os dois lados. Né? E a gente entende que o colaborador ele tem um papel fundamental na relação com o cliente. Então, o atendimento ele não substitui as pessoas,
Mas quando você tira essa pressão do nosso time, ele consegue cuidar melhor do produto, ele consegue entregar o produto com um sorriso, ele consegue ser mais eficiente na entrega e ser mais rápido na nossa produção. Então, ele consegue cuidar melhor do cliente se você tira um pouco essa pressão da velocidade. Eu achei com legal modo de esse meta. efeito incremental que você falou de conhecimento do portfólio, ali do menu, né? Uhum. Eu nunca tinha me ocorrido essa variável da equação, mas agora que você falou, eu me dei conta de que quando eu uso autoatendimento em alguns contextos, de fato, você navega mais, lê mais, isso te conecta mais com a marca até para ter um recall de voltar no lugar, Uhum. né? Porque você lembra daquele produto ali que você viu. E não comeu naquele momento, por exemplo. Exatamente. Porque com o passar do tempo, eu não sei, mas eu acho que a gente vai adquirindo o hábito de, às vezes, comer coisas parecidas ali, né? Então você repete ali os pedidos. E essa ampliação, essa navegação mais calma ali, me parece de fato ter um efeito de retorno, depois aumenta ticket, retorna, então um efeito ampliado. E tem um fator adicional, tá, Rodrigo? Isso é hipótese, não é comprovado cientificamente. Mas essa é uma opinião que eu tenho de longa data sobre isso. A gente é treinado desde pequeno a não aceitar oferta de estranho. Faz sentido. Então, se você tem um menu na sua frente onde você escolhe, é você que está escolhendo, ninguém está te empurrando nada. Né? A gente tem aquela desconfiança sempre do vendedor, né? Está querendo vender uma coisa que necessariamente eu preciso, ainda que a intenção sempre do vendedor seja te atender, né? Seja te entregar uma necessidade sua, mas quando você escolhe, você sente que você está empoderado, é a sua decisão de comprar um item adicional. E não é alguém que está te vendendo isso. Isso tem é um fator adicional. E comenta agora um pouquinho sobre, terminando esse pano de fundo tecnológico, de principais canais de interação, né, que vocês estão explorando. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel do aplicativo do Pizza Hut, da estratégia da marca, de fidelização do público, e também a atuação de vocês com o tema do delivery, né? Dos agregadores de delivery, né? Que é uma pedra no sapato de muitos fast foods, e como que a tecnologia, no caso de vocês, está sendo usada para potencializar o canal de agregador de delivery ou dar um bypass no canal, criando um canal próprio. Então, comenta essas duas coisas, né? Aplicativo Pizza Hut e contexto de tecnologia com agregadores de delivery, né? Eu não sei se o melhor adjetivo é pedra no sapato, tá? Eu acho que o marketplace, ou agregadores, né? Eles te acessam um cliente que você não acessaria. Então, a gente, uma coisa que a gente repete constantemente na companhia o balde do KFC que você venderia numa praça de alimentação para um cliente, ele não é o mesmo que você vai vender no delivery, porque são consumidores diferentes, em momentos diferentes, ocasiões diferentes. Então, o marketplace ele te acessa uma outra praça de alimentação. Então, o mundo anteriormente de food service era um mundo de eu espero o cliente chegar na minha loja e a minha praça de alimentação é a praça de alimentação física. Agora você tem a praça de alimentação física e a digital, que é o marketplace. Então você tem uma mesma loja tem acesso a duas praças de alimentação diferentes. É muito mais competitiva a praça de alimentação digital do que a praça física, mas é um outro cliente que você não acessaria. Então a gente entende que a gente tem que estar onde o cliente está. Se amanhã aparecer uma outra forma de comprar, a gente tem que estar lá. Então essa é a nossa maneira de ver. Então não é complementar. Tá? Completamente complementar. Qual é o desafio, e talvez por isso que você tem a percepção da pedra no sapato? Né? É que, na verdade, você tem um sócio. Literalmente. Por causa do repasse no Brasil é uma coisa quase proibitiva para muitos restaurantes. Né? Então, é um sócio. Então, você vai ter que encontrar uma forma de rentabilizar o seu negócio. Tá? Então, a maneira de rentabilizar é equilibrar a venda do presencial, ela tem que continuar crescendo. Se você só substitui uma venda por outra, muito provavelmente a sua rentabilidade vai cair. Mas não adianta brigar com o cliente, porque são clientes distintos.
Não é a mesma pessoa. Então, se você fala, eu não vou diminuir o peso do meu marketplace, você vai perder esse cliente. Então, a equação é rentabilizar essa relação. Por isso, muitas marcas investem em canais próprios, tá? Para acessar cliente em outro momento, um outro tipo de cliente, um cliente que é mais próximo da marca, porque a gente já entendeu que o cliente que baixa um app, que consome uma promoção exclusiva no app de uma marca, ele é muito mais próximo da marca do que um cliente de um marketplace, que é eventual às vezes, muitas vezes. Então, esse cliente é um cliente diferente, né? Então, como que você se aproxima dele e como que você dá mais opções para esse cliente que é mais próximo da marca do que talvez um cliente de marketplace. Mas eles são complementares. Tanto a gente não divulga dado quebrado para o canal, mas eu já sei, dado 100% confiado nos nossos números, e acho que não é muito diferente, acho que para a maioria das grandes marcas que apostaram em canal próprio, os dois canais crescem. Tá? Então, a maneira de rentabilizar isso é você crescer também o canal próprio, que tem, obviamente, mais rentabilidade, porque você não tem um take rate do marketplace, porém, você acessa muito menos clientes, né? Então, o marketplace é a próxima alimentação. Então, você tem um mundo de clientes versus seus clientes mais próximos, mais fiéis, que são do seu canal próprio. Então, o marketplace ele vai ser sempre muito relevante para qualquer restaurante no Brasil. E como é que funciona o aplicativo da Pizza Hut? Só para dar um tom de como que é essa estratégia de fidelização do cliente mais próximo à marca. Que eu acho que é o grande app do ecossistema da IMC, o app da Pizza Hut, certo? Sim. Qual que é a nossa visão sobre o canal e como que a gente vai atrair esse cliente que gosta mais da marca, que gosta do nosso produto, que está mais próximo, que é mais frequente? A função do canal próprio, obviamente, é de rentabilizar a nossa relação com os nossos clientes entre os canais, mas a coisa mais importante é que quanto mais eu conheço esse cliente mais próximo, melhor eu consigo evoluir meus produtos e evoluir minhas ofertas. Então, esse canal próprio ele tem a função de, para os clientes, qual é a proposta de valor para ele? Eles sempre vão encontrar melhores ofertas lá. Então, tem ofertas exclusivas para esse canal. E pelo fato de que eu tenho uma proximidade com esse cliente, eu conheço melhor ele, eu consigo entender melhor possíveis ofertas no futuro, possíveis campanhas e melhores iniciativas. Então, ele é um grande laboratório de inovação, é um grande laboratório de promoções e principalmente ele é um grande laboratório para entender melhor hábitos de consumo. Tá? Isso tem um valor não só para o canal próprio, mas para o negócio como um todo. Tá? Então, o valor no momento zero é a rentabilidade, mas o maior valor para o futuro negócio é o conhecimento do cliente. Existe nesse processo, obviamente, desafios enormes para qualquer restaurante que esteja abrindo um canal próprio. Né? Você fazer isso se você é dono de 1 ou 2 restaurantes, onde você está ali todo dia e gerenciando sua operação, é difícil, mas é mais razoável. Mas quando você fala um sistema que já tem aí quase 500 lojas, que é o Pizza mais o KFC, a situação começa a ficar um pouco mais complexa para administrar e você tem um desafio, um componente incremental nesse processo, que é entre a sua loja e seu cliente tem um operador logístico. Né? Então, algumas marcas tentaram operar logisticamente, isso é extremamente complexo no Brasil. A gente hoje trabalha com parceiros de logística para nos atender nessa entrega, mas é uma complexidade adicional. Então, falando do ponto de vista de tecnologia, então imagina que você tem um aplicativo, você tem um ecossistema de pagamento, que é uma outra história, né? Que é um gateway de pagamento. Você tem a loja, que tem o seu próprio sistema de atendimento, você tem um operador logístico, você tem uma área de atendimento ao cliente. Todos esses sistemas precisam se falar. E precisam funcionar em harmonia. E esse é o maior desafio para qualquer um querendo operar em escala canal próprio. Por isso a importância do investimento em tecnologia. Muito legal. Alex, e tem algum case assim que você possa compartilhar de como o aplicativo da Pizza Hut ajudou vocês a criar um produto novo ou melhorar um produto que já existia? Algum caso prático que tenha acontecido através desses indicadores que vocês escolhem no aplicativo? Acho que a maior evolução é que como a gente
quando você fala no marketplace, a gente olha os dados de maneira muito consolidada. Então, você não entende a granularidade dele muito bem. Uhum. Quando você está no canal próprio, você consegue entender coisas do tipo, a gente chama de day part, que é em que período do dia as pessoas consomem e o que eles consomem. Uhum. Então, vocês são consumidores de pizza, com certeza. Mas a pizza no Brasil, ele é sexta, sábado e domingo à noite. Uhum. Se bem que eu conheço uma pessoa, na minha vida inteira eu conheci só uma pessoa que não gosta de pizza. E ela trabalhou com a gente. Nossa. Mas foi uma só, né? Pizza e chocolate, se a pessoa não gosta, bom sujeito não é, né? E cachorro, pizza, cachorro e chocolate. É bem interessante, né? É bem difícil, viu? Você pode comer com pouca frequência, mas Foi uma situação inusitada. Eu me lembrei aqui que, de fato, então eu imagino que esse é o que para todo mundo aponta no mercado inteiro, né? Olhando nossos dados do nosso canal próprio, a gente conseguiu entender, por exemplo, que existe um tipo de cliente que consome durante o dia e durante a semana, mas um formato bem diferente do que a gente vende à noite, né? Então, e aí a gente desenvolveu, a gente já tinha no nosso portfólio esse produto, mas ele não estava meio sem papel, que é o que a gente chama de My Box, que é literalmente uma pizza menor. Não é uma pizza bem menor, individual, com acompanhamentos para uma refeição completa, né? Às vezes o cara tem um almoço rápido durante o dia e não tem tempo para sair, às vezes é um almoço no escritório que quer comer um lanchinho rápido. Então, esse produto, por exemplo, ele está sendo promocionado mais no canal próprio, principalmente por causa desse entendimento que existe um horário específico para promocionar ele. Então, se você olha no todo, imagine se eu tivesse, essa ideia é legal e vamos fazer uma mega promoção ou na loja não ia ou penetrar, né? no próprio marketplace. Aí você ia, às vezes, descreditar a promoção, porque ela não está funcionando no macro, porque ela não é para todas as ocasiões, é para uma ocasião específica. E para um público específico, né? E para um público específico. A gente acabou de lançar, por exemplo, massas, né, com Pizza Hut, lasanha, penne, com o sabor do Pizza Hut para pasta. Isso é literalmente para tentar incentivar esse horário de consumo, que ele não é o típico horário de pizza à noite. Interessante a ideia, né? Porque realmente a pessoa que ela é fã do Pizza Hut, ela tem esse apego aos sabores, a esses diferenciais da Pizza Hut, a crocância da massa, né? E tudo. O BX, eu queria fazer uma pergunta agora em relação a essa questão da estruturação do portfólio de marcas de vocês, né? Porque me chama a atenção vocês terem, né, o KFC, que é a maior rede de fast food do mundo de proteína de frango, essencialmente proteína de frango, né? Não é só proteína de frango, até onde eu sei. E agora com o frango assado, vocês basicamente estão com as duas marcas mais relevantes dentro desse cluster aí de proteína de frango aqui no Brasil. Isso veio de uma estratégia de apostar no crescimento desse consumo de frango aqui. Qual que foi o motivo de consolidar esse ecossistema? Porque, de alguma medida, elas têm um conflito, né? Elas disputam, imagino, percentualmente o mesmo público, ou não? A resposta bem simples é não. Ah, é? Não. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual que você acha que é o produto mais vendido do frango assado? O balde de frango, talvez? Não. Não. Ah, é? Quer fazer um chute aí, Maurício? Ixi, Maria, o hambúrguer de frango, talvez? Não. Não faço Caramba, ideia. o nuggets. Não. É o pão de semolina. Então, o frango assado, ele é uma... Peraí, BX, como assim? Pão de semolina? Que é isso? Explica melhor. Você não se você se dirige em São Paulo e já vai para praia ou vai para montanha e dá uma parada numa rodovia, você já ouviu falar de pão de semolina, tá? E principalmente em São Paulo, né? A gente está operando só em São Paulo hoje, mas o público de São Paulo vai saber do que eu estou falando. Que o pão de semolina é um clássico da rodovia de São Paulo. Às vezes as pessoas entre ir para o interior para visitar a família ou vindo para São Paulo, trabalho, para comprar um pão de semolina e vai para casa, que ele só encontra esse produto nesses lugares. E no caso do frango assado, a gente é o pioneiro
nesse produto. Então, às vezes, se você entra um cliente na nossa loja, ele para lá, abastece, vai no banheiro, passa com o semolina e vai para casa. Caramba. Então, o segundo produto mais vendido no nosso portfólio é a coxinha, né? Porque a parada de rodovia ela é essencialmente uma parada de Pit stop, energizar, de fazer um snack rápido e tal. Então, não tem absolutamente nada, apesar do nome frango assado, a história do frango assado, ele nasceu com uma barraca de fruta há 70 e poucos anos atrás. Depois ele entendeu que deveria evoluir para oferecer frango assado para quem estava viajando na rodovia, e daí o nome. Mas o frango assado, per se, não é um dos nossos melhores itens de venda. O nome frango assado já é muito além do que o produto é. Então ele é muito mais uma parada de serviço. E o KFC é fast food, típico fast food de consumo rápido, produto com alto valor de indulgência. Então não são ocasiões, não são clientes, são coisas muito distintas. Então eles literalmente não competem em nada. Interessante. Legal. São situações de consumo bem diferentes, né? O frango assado é o pit stop da estrada que está mais voltado para o lanche do que para a refeição, muitas vezes, né? Então, acaba tendo essa diferenciação, né? É isso aí. Legal. Falando um pouquinho do tema mais comentado do momento, Alex BX, inteligência artificial. Tem alguma coisa já que vocês estejam utilizando a inteligência artificial? Está no planejamento de vocês utilizar isso como uma tecnologia que ajude? Conta pra gente um pouco de como o Grupo IMC tem visto essa tecnologia e de que forma que vocês pensam que podem aplicá-lo ou se já estão aplicando. Acho que qualquer empresa hoje em dia está interessada no assunto, deve se interessar, estudar e colocar o seu roadmap de evolução de produtos de tecnologia, incluindo AI. Acho que ninguém vai falar que isso é uma moda passageira ou que isso não é tão importante. Acho que todo mundo está preocupado em como extrair valor disso. Mas na prática ainda é muito embrionário, né? Tudo é muito embrionário. Existem soluções para você extrair muito valor de AI hoje. Vou falar um pouco mais da nossa categoria. Ele depende de dados de qualidade, né? E a gente decidiu investir nos últimos 2 anos na construção desse data lake para você ter dados de mais qualidades e conseguir, a partir daí, usar inteligência artificial. Nossa prioridade é organizar as fundações para poder explorar. Legal. Dito isso, a gente sim tem usos dentro do nosso ecossistema de AI. Acho que os mais óbvios hoje em dia... Oferta personalizada, imagino. Oferta personalizada, autoatendimento. Então, a gente tem a gente tem um projeto que a gente vai implementar bem brevemente de automação de atendimento de cliente via chat, né? Legal. E tem excelentes soluções já no mercado brasileiro, né? Nesse sentido, as empresas não precisam desenvolver por si só. Então, acho que a grande discussão hoje em dia é o que as companhias têm que desenvolver por elas mesmas e o que elas devem buscar um parceiro. Trazer essa capacidade para dentro de uma organização é extremamente custoso e toma muito tempo, enquanto você buscar um apoio de alguém que já faz isso para mais de uma categoria ou já tem um conhecimento instalado, ele te dá um salto de qualidade muito mais rápido. Tá? Então, o nosso caminho ele é muito mais esse caminho de encontrar os parceiros certos com aplicações específicas para nossos problemas. Existem, por exemplo, aplicações talvez menos óbvias. No mundo da publicidade é super... a gente viu há pouco tempo atrás, numa das nossas agências de publicidade, uma aplicação que permite... Hoje a gente tem uma capilaridade muito grande de restaurantes no Brasil, e uma capilaridade muito grande de ofertas e preços. Então, imagine que você tem que fazer 1000 artes diferentes por mês para adequar diferentes ofertas, diferentes cidades, diferentes preços por região do Brasil. E isso é um trabalho manual, na maioria das vezes, né? É um trabalho você tem que ter um arte finalista, tem que ter alguém para desenhar, provar, subir uma arte e tal. E isso, hoje em dia, é completamente
feito por inteligência artificial. Você define o padrão de produto, lista os preços, lista as variações que você quer e ele faz isso num volume de tempo ridiculamente menor do que o trabalho manual humano, né? Então, acho que as maiores aplicações para qualquer categoria hoje em dia são aplicações de aumento de produtividade, né? É te ajudar a escrever um texto de um e-mail marketing mais rápido, é ajudar a fazer uma estratificação de preço ou uma personalização de mensagens mais rápida. Então, ele hoje a maior aplicação e talvez seja menos sexy, literalmente tirar o trabalho manual, tirar o trabalho chato. Fui numa palestra outro dia de um grande pesquisador de Stanford, que eu recomendo que todos dêem uma buscada aí no YouTube e ver o que ele tem a dizer. Chama Andrew Ng, NG, né? É o sobrenome dele. E ele fala sobre a melhor maneira de qualquer pessoa abordar a AI. Ele é um estudioso do assunto e ele simplifica de uma maneira muito legal, que é, cara, imagine que a AI vai fazer o trabalho chato que você não quer fazer. Então, essa para mim é a aplicação mais óbvia que qualquer organização e é o que a gente está tentando aplicar hoje, tirar aqueles trabalhos repetitivos, trabalhos manuais, que a AI pode te ganhar muito tempo e você liberar tempo para investir em criatividade, em buscar soluções e em problemas mais complexos. Mas, tirando essas coisas mais óbvias, eu acho que o que eu falo hoje, daqui provavelmente a 2, 3 meses já vai estar desatualizado. Porque isso está mudando todo dia, né? Então, a velocidade de soluções que aparecem é absurda. Então, o que é válido hoje, provavelmente daqui a 2 meses, até o final do ano, já não vai ser mais válido. Claro. Então, é um pouco isso. Mas, como eu te falei, as frentes que a gente está adotando mais óbvias para a gente sendo mais objetivo na resposta, projeção de vendas, né? Então, uma das coisas mais difíceis na categoria é projetar quanto que eu vou vender daqui a um determinado período em função de determinadas ações. Isso é bastante complexo, isso tem um impacto grande no investimento de marketing, mas também no desperdício de produto, na rede de supply. Então, projetar bem vendas é fundamental e usar a inteligência para isso é importante. Automação do atendimento, eu acho que é uma frente que eu acho que a grande maioria das companhias já está investindo. Veja o que aconteceu com o banco. É absurdo o nível de automação hoje em dia, então acho que essa é uma aplicação que a gente vai apostar. E a outra é a personalização de ofertas e conteúdo. Tá? Então eu diria que são essas 3 grandes frentes de trabalho para a gente. E qual que é o grande projeto no radar de vocês em termos de transformação digital ou de aceleração através da tecnologia e da inovação? O que você diria que se fosse escolher um projeto, o que você diria que está no pipe aí para sair do forno e que pode potencializar ainda mais essa atuação de vocês via tecnologia? Eu vou falar de uma coisa que é bem certa e a gente não está inventando a roda, mas é uma coisa super importante para a gente. E uma coisa que talvez seja um pouco mais uma aposta mesmo, tá? Que tem menos certeza e é menos óbvio, tá? Então, vou falar do mais certo. Primeiro, a fidelização, né? Hoje existem uma proliferação de modelos diferentes de fidelização no mercado, via cashback, via cupons, via vários assuntos diferentes. A gente já tem um programa de fidelidade hoje no frango assado, que responde a 8% do nosso faturamento total, um número importante. A gente tem 350 mil clientes na nossa base. E a gente começou esse projeto há pouco mais de um ano, então é bem jovem ainda, mas a gente quer levar esse nosso aprendizado para todas as nossas marcas. Então, eu acho que essa primeira grande aposta é fidelização, e aí como que você usa esse conhecimento do mesmo cliente em diferentes ocasiões de consumo para oferecer mais vantagens para ele. E aí de novo, tem N maneiras de fazer isso. A gente tem cashback, pontuação, compras em outras categorias, né? Ontem eu estava vendo uma apresentação de uma plataforma bem interessante chamada Stix, que é onde está o Droga Raia, onde está o Pão de Açúcar, onde eles
entre categorias completamente diferentes, contribui para a fidelização. Acho que esse é um caminho sem volta, já está bem avançado. E uma outra aposta um pouco mais para o futuro é o que a gente está chamando de cozinha do futuro, tá? Porque tudo que se fala muito de automação e tecnologia é da frente para o cliente, o que está certo, essa é a prioridade número 1. Mas existe muita oportunidade ainda da cozinha para trás, que é praticamente a mesma há 100 anos, né? O jeito de fritar frango, o jeito de empanar o frango, o jeito de marinar o frango é basicamente o mesmo desde que o produto existiu, tá? Então e a tecnologia pode ajudar a fazer esse processo gerar menos desperdício, ser mais eficiente, ser menos custoso para a gente e para os nossos franqueados. Então, coisas do tipo, existe uma regra, por exemplo, de troca de óleo, por exemplo, falando específico do KFC, né? Essa troca de óleo, você mede a qualidade do óleo com uma fita que literalmente mede o nível, se aquele óleo está na hora de trocar ou não, dependendo da cor que ele fica. É um modelo bastante simples, mas funciona. Mas isso depende da intervenção humana, depende de alguém lembrar de fazer a medição, depende da pessoa treinar e fazer o trabalho. E se a gente criasse uma automação, uma medição que dissesse para o gerente daquela loja que está na hora de trocar o óleo? E existem hoje soluções que ainda não são baratas, ainda não são amplamente difundidas, mas existem soluções para endereçar esse caminho, né? Então, só para dar um exemplo bem mundano, mas é uma coisa que ainda está um pouco longe. Eu vejo a automação no Brasil andando na nossa categoria muito mais da porta do balcão para frente, né? E menos da cozinha para dentro. Perfeito. E para finalizar, BX, quais seriam, né, as principais dicas que você daria para quem está nesse processo de tentar gerar um valor para o negócio através da tecnologia, quer dizer, fazer transformações no negócio? Acho que a principal coisa, acho que o número 1 é sempre definir sua ambição, né? Aonde que você quer chegar com isso. A tecnologia, ela existe para resolver os seus problemas de negócio. E não para... A não ser que você seja uma companhia de tecnologia. Mas se você está no varejo ou qualquer outra categoria, a tecnologia existe para resolver o problema do business. Então define um pouco a sua ambição, até onde você gostaria de chegar, porque isso vai ficar mais fácil decidir se você tem aquela discussão de comprar ou fazer. Na maioria dos casos hoje, eu diria que, com raras exceções, é muito melhor comprar do que fazer, tá? Por quê? Porque fazer exige algumas coisas que às vezes a gente não só vai se descobrir depois que começou a fazer. Que existe uma mudança, o tipo de profissional que você precisa para desenvolver um app, suportar esse app e evoluir esse app é muito diferente do que o seu core da sua organização tem. Então, em termos de formação, em termos de motivação, modelos de remuneração, é um outro segmento completamente diferente do que onde você está inserido na maioria das vezes, né? Obviamente existem empresas que decidem, não, isso é um diferencial estratégico que eu quero investir. Mesmo assim, você vai encontrar que talvez você não precisa investir em tudo. Talvez invista só no front-end, mas não no back-end. O back-end você pode beber de muita gente que faz isso muito bem no mercado, né? Então, isso é mais notório em e-commerce, né? Onde você tem muita gente boa no mercado brasileiro, fazendo excelente trabalho, e que tem excelentes soluções de back-end que você não precisa inventar você. Então, vai lá, bebe na fonte de alguém, traz isso para sua organização, isso é muito mais barato e muito mais rápido de agregar valor para o seu cliente, e talvez você tenha que focar muito mais no front-end, que o cliente interage, tá? Então, a minha sugestão sempre é defina a ambição, com a ambição você vê quanto dinheiro tem na mesa, e aí você define quanto você quer investir. Mas na maioria das vezes, hoje em dia, eu vendo, principalmente falando muito com cabeça de varejo e produto de consumo, é melhor você comprar do que fazer. Muito bom. Excelente. Muito legal. BX, queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo com a gente. Muito bacana dar esse mergulho por dentro das operações do Frango Assado, KFC, Pizza Hut e Viena, né? Que são as marcas que a gente
de alguma maneira está sempre interagindo como consumidor também aqui e ali. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando esses cases. Para quem está até aqui, queria convidar a dar uma navegada na playlist e ampliar a caixa de ferramenta de vocês com os outros cases também que nós temos sobre o assunto. O assunto de transformação digital, do potencial da tecnologia para mudar os negócios foi amplamente tratado aqui em outros episódios também, então fica o convite para vocês continuarem conosco através da playlist, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Raise the Bar.